Síndrome de Angelman. Fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre essa síndrome, também conhecida como a Síndrome da Marionete Feliz. Olá, eu sou Caio Brusaca, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e receber todos os vídeos de genética em primeira mão. Vídeo de hoje, Síndrome de Angelman, também conhecida como Síndrome da Marionete Feliz. A Síndrome de Angelman, ela é uma das síndromes genéticas que nós consideramos como síndromes clinicamente reconhecíveis, ou seja, aquelas que a gente observa o paciente e já consegue suspeitar daquela condição. A Síndrome de Angelman é caracterizada por uma série de dismorfismos. A pessoa com Síndrome de Angelman, via de regra, tem uma face mais alongada e também ela vai apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, ela vai demorar para andar, vai demorar para falar e principalmente pessoas com Síndrome de Angelman, elas têm um grau de deficiência intelectual moderada a grave e, via de regra, transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Na Síndrome de Angelman, a ausência de linguagem é uma característica muito marcante. Por quê? O que a gente sabe hoje é que a pessoa com Síndrome de Angelman que mais falou um vocabulário de 6 palavras. Ou seja, essa criança, quando ela vem para o médico geneticista, via de regra é uma criança com atraso de linguagem bem considerado, além de tudo, apresentou ou não atraso motor e tem essas características faciais bem típicas. Outra característica muito interessante na Síndrome de Angelman é um achado eletroencefalográfico típico, ou seja, se a gente pede um eletroencefalograma de uma pessoa com Síndrome de Angelman, a gente pode solicitar pesquisa do achado eletroencefalográfico, que é um marcador a mais para a gente pensar em Síndrome de Angelman, além de fascínio pela água. Ou seja, a pessoa com Síndrome de Angelman, ela pode apresentar um fascínio pela água. Na consulta, via de regra, a gente liga a torneira e observa como foi o comportamento daquela criança com aquela água. Via de regra, essas pessoas com Síndrome de Angelman, elas têm muita vontade de mexer ou brincar com água. O fascínio pela água é muito característico na Síndrome de Angelman. E a tal da Marionete Feliz. Por que esse nome? Por que sugeriram que a Síndrome de Angelman, também conhecida como Síndrome da Marionete Feliz? A ataxia, ela é caracterizada por dificuldade de andar, dificuldade de ter equilíbrio, andar com uma base mais alargada, entre aspas, é como se fosse andar como bêbado. E, mais do que isso, a ataxia é muito frequente na Síndrome de Angelman. Fora os risos imotivados. Muitas crianças com Síndrome de Angelman, elas têm risos imotivados, ou seja, a gente está andando com a criança e ela começa a sorrir, sem motivo nenhum. Então, somando o riso imotivado com o andar diferente, lembra a marionete, aquele brinquedo que a gente brinca, onde a gente tem um andar diferenciado e risos imotivados. Por isso, Síndrome da Marionete Feliz. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo a mais e mais pessoas que também estão em investigação de síndromes genéticas. Certo, nós temos todas essas características. Mas como é que a gente fecha um diagnóstico de uma criança com Síndrome de Angelman? Antes de tudo, você precisa entender que atraso de desenvolvimento precisa ser encaminhado para o médico geneticista. Você realmente precisa levar toda criança com atraso de desenvolvimento, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual para o médico geneticista para ser feito o diagnóstico etiológico, ou seja, a causa. Mas a Síndrome de Angelman pode ser desenvolvida de duas formas. Uma é a dissonia parental, onde ocorre problema de metilação no alelo materno ou deleção pontual no gene UBE3A. O gene UBE3A está lá no cromossomo de número 15, que é a mesma região que acomete a síndrome de Prader-Willi. Se a metilação for do lado paterno, a gente tem síndrome de Prader-Willi. Se for do lado materno, nós temos a síndrome de Angelman. Lembrando mais uma vez, o diagnóstico ele é feito a partir da avaliação clínica do médico geneticista, bem como a solicitação dos exames genéticos corretos. Por que eu falo correto? Não é todo exame genético que pega a síndrome de Angelman. Síndrome de Angelman, como eu falei, é uma síndrome clinicamente reconhecível. Existe um exame específico
motivo para ser solicitado para a suspeita de síndrome de Angelman. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários se o seu filho com diagnóstico de síndrome de Angelman foi por metilação ou se foi por mutação no sequenciamento do gene UBE3A. A síndrome de Angelman, como síndrome clinicamente reconhecível, ela é identificada logo nos primeiros anos de vida da criança, ou seja, quando ela começa a demorar para andar e começa a demorar para falar. E essa criança, ela precisa ser levada para um médico geneticista, por quê? Via de regra, ele sempre passa com um neuropediatra. O neuropediatra ele vai fazer a avaliação do atraso do movimento, vai poder fechar o diagnóstico do atraso do movimento, do transtorno do espectro autista, mas o diagnóstico etiológico ele é reservado para o médico geneticista. A síndrome de Angelman ela é a causa do atraso de desenvolvimento de muitas crianças. É a causa do transtorno do espectro autista, da deficiência intelectual de muitas crianças. Mas, se eu tenho uma suspeita clínica, eu preciso levar para o especialista correto. Lembrando que teste genético sozinho não fecha diagnóstico. O diagnóstico ele começa na suspeição, como eu falei nesse vídeo. O fascínio pela água, o andar com ataxia, o traçado eletroencefalográfico típico, a ausência de linguagem, um vocabulário extremamente restrito. Ou seja, tem várias características que sugerem transtorno do espectro autista. Deficiência intelectual, atraso de movimento. Mas esses achados e mais aquela face típica da pessoa com síndrome de Angelman, nós conseguimos solicitar o exame correto para que assim a gente feche o diagnóstico. Como eu falei, exame genético sozinho não fecha o diagnóstico de síndrome de Angelman, mas o contexto, tanto a parte clínica quanto a parte de testes genéticos e até mesmo exames complementares como eletroencefalograma. Lembrando, mais uma vez, como síndrome clinicamente reconhecível são aquelas onde a gente bate o olho e já suspeita de uma condição específica. A gente não faz aquela rotina que a gente faz de deficiência intelectual e transtorno do espectro autista em pacientes com suspeita de síndrome de Angelman. A gente parte diretamente para o exame correto, específico para a síndrome de Angelman. E esse exame é um exame de sangue, como outro qualquer, pode ser feito até com saliva. Mas, como ele é específico, primeiro a gente parte do pressuposto que a gente está suspeitando dessa condição. E mais do que isso, estamos muito confiantes que deve ser esse o diagnóstico. Mas, para poder fechar o diagnóstico, precisa de clínica e também dos testes genéticos. O aconselhamento genético ele é o processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas. Começa lá atrás, na anamnese, identificação, antecedentes gestacionais, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, o exame dismorfológico, o exame genético da pessoa, ou seja, o olhar do médico geneticista, associado com solicitação de exames complementares, solicitação de testes genéticos certos para a pessoa certa, a condução do diagnóstico, no caso da síndrome de Angelman, e, claro, oferecimento de possíveis tratamentos, riscos reprodutivos para os pais. Por quê? Aquela criança com síndrome de Angelman confere aos pais um risco para poder ter um próximo filho também com síndrome de Angelman. E é muito importante para aqueles pais, não só o diagnóstico da síndrome de Angelman daquele filho, quanto também saber os seus riscos reprodutivos. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético ele salva vidas. A partir do momento que nós fechamos os diagnósticos corretos, começamos a tratar e mudamos a história natural daquela condição genética, ou seja, podemos melhorar a qualidade de vida daquela pessoa ou daquela criança. O aconselhamento genético salva vidas.